O homem deixará o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa. Os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Muita paz e alegria, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de sexta-feira, 18 de agosto, eu quero trazer uma meditação da palavra de hoje que está em Mateus 19, do 3 ao 12. Hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre divórcio. Primeira coisa que nós precisamos entender: o casamento é uma instituição divina. Ela foi instituída pelo próprio Deus. Eu quero dizer claramente que Deus é a favor do casamento. Você que é casado, você não está abandonado, você não é um casal perdido, a sua família não está aí jogada. Não, a sua família foi constituída pela vontade de um Deus que é Pai. Mas hoje alguém se aproxima de Jesus e pergunta se é permitido despedir a sua mulher, ou seja, separar da sua mulher. Muitos especialistas, e aqui eu uso a própria igreja mesmo, que orienta um casal antes do casamento se conhecer, ter um tempo de namoro suficiente, um tempo de noivado suficiente, para quando chegar no casamento não ir para o altar carregado de problemas, de preocupações para viver no casamento. O casamento é lugar de desfrute, entenda isso. Deus entende que na família, ali no casamento, é um lugar de desfrutar de todas as maravilhas que Deus preparou para o casamento. E por que não vive, Israel? Porque não fizeram o dever de casa no namoro. Você está casado com uma pessoa que você nem conheceu. Você conheceu essa pessoa dentro do casamento, depois do casamento, aí depois você vem dizer que Deus foi injusto, que Deus foi ingrato. Não. Você não conheceu a pessoa no namoro. Você não fez o que teria que ser feito no noivado. No noivado você só se preocupou com festa, com vestido, com roupa, com buffet, com show, com isso e aquilo e tal. E não se preocupou em resolver problemas que não era para carregar para o casamento. E acreditou naquela mentira esfarrapada de pessoas que dizem assim: quando casar muda, quando casar sara. Ah, mas como isso tem doído hoje dentro de você. E aí Jesus diz claramente aqui na resposta, ele dá a resposta aqui para o discípulo que pergunta se é permitido casar-se, se é permitido despedir a sua mulher. Jesus está dizendo não. O homem deixará o seu pai, a sua mãe, e irá a sua esposa. Os dois serão a só carne, ou seja, o que Deus uniu, o homem não separe. E aquele discípulo vai e faz a pergunta: mas Moisés permitiu o divórcio? Aí Jesus fala claramente: permitiu por causa da dureza de coração. O que é dureza de coração, gente? Pecado. Por causa do pecado de vocês, por causa de tudo que vocês viviam. E aí Moisés autorizou. Mas desde o início, Deus disse que não separe o homem aquilo que ele uniu. Você está entendendo? Então, Jesus ainda fala que esse casamento, ele só não é válido se ele foi legítimo. E aí, para dizer que um casamento é ilegítimo, tem que analisar todo o processo desse casamento. Vou te dar um exemplo de um casamento ilegítimo. O cara chegou na cidade, começou a namorar com a menina, ele mentiu dizendo que era solteiro, que era até mesmo virgem, que nunca tinha casado, que tinha se preparado para a esposa dele. Aí foram atrás da documentação dele, não achou, e ali às vezes essa menina é muito querida na comunidade, o padre autorizou ela a casar com o rapaz.
Só que tempos depois descobre que esse cara é casado, que ele tem esposa, que ele tem filhos. Aí esse casamento é ilegítimo. Você está entendendo? Olha os casos de ilegitimidade no casamento. Então, Jesus, ele fala claramente aqui na palavra. Ele fala claramente. Não foi assim desde o início. Não foi vontade de Deus. E nós estamos aqui com a visão cristã. Não estou falando de casamento em civil, não. Casamento civil é divisão de bens. Eu estou falando do casamento na igreja. Esse é o casamento, o matrimônio. A gente chama de o casamento religioso. É disso que nós estamos falando. Civil, se não civil, larga logo. Então, esse casamento no civil é só para isso. É divisão de bens. Agora, aos olhos de Deus, é o casamento que você leva o seu cônjuge para o altar. E aí, quando Jesus fala isso claramente, eu quero ler aqui, ó. Ele diz assim, os discípulos chegam e dizem assim: como assim, Senhor? Quem se casa com a mulher e despede ela para ter outra, comete adultério? Jesus disse: é isso mesmo. Aí eu acho interessante que um dos discípulos diz assim, ó, quero ler para você: se a situação do homem com a mulher assim, não vale a pena casar. Olha o que ele diz. Aí Jesus dá uma resposta tão sábia. Nem todos são capazes de entender isso. Nem todos são capazes, a não ser aqueles a quem é concedido, que Deus concedeu, compreendeu que é o casamento, que é a vida a dois, a vida a três, né? Porque tem Deus. Com efeito, existe homens incapazes para o casamento. Isso aqui nos dá a clareza que nem todo homem nasceu para casar. Escuta isso. Você pode estar morando com uma pessoa que não era para ter casado. E agora, Israel? Pede a graça de Deus e seja treinadora ou treinador. Treine essa pessoa. Ou, por exemplo, padre. Os que são padres hoje não nasceram para o casamento. São Paulo não casou. Entendeu? Aí ele diz assim, ó, para os homens assim, aí ele diz assim, outros porque os homens assim os fizeram. Existem outros homens que não casaram, porque outros homens colocaram coisas erradas na cabeça deles. Aí ele diz assim, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus. Nem todos nasceram para casar. Mas ele diz assim, ó, quem puder entender, entenda. Então eu quero dizer, você está casada? Você quer pular fora do barco? Não, amigo. Deus não quer isso. Deus é contra o divórcio. Repito, Deus é contra o divórcio. Esquece esse negócio de divórcio e reconcilia-te. Você está morando? Você está cuidando da sua esposa? Está cuidando do seu cônjuge? Vai, não desista. Deus abençoe sua vida, seu coração. Já separei, já acabou tudo e tal. Então é outra situação. Aí se você está pedindo nulidade, a igreja vai buscar ilegitimidade, se foi ilegítimo esse casamento. Beijo no seu coração.